Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez. Tem um tempo de oração. Peça para o Senhor conduzir o seu coração, o seu interior, a sua voz. Senhor, mais uma vez oramos, suplicando por tua graça, por tua misericórdia, por tua ação reveladora no poder do Espírito Santo ao nosso interior. Que a tua palavra aberta possa falar aos nossos corações e que ela não volte para ti vazia, produzindo aquilo que o Senhor intentou. Queremos que este culto o agrade, o engrandeça, o glorifique. Também queremos ser edificados. Estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Em Cristo, amém. Quando eu e a minha família, nós nos planejamos para viajar, dentro do planejamento que nós temos, o lugar que nós queremos ir, das pessoas que queremos visitar, dentro do nosso planejamento está fazer a revisão do carro. Normalmente as viagens que nós temos feito são viagens aí de ida e volta, dá quase 2.000 quilômetros. Então são viagens longas. Não seria prudente pegar o carro que eu uso, que nós usamos todos os dias para as coisas do dia a dia, e pegarmos a nossa família e fazermos essa longa viagem. Até porque saindo de Bragança não tem um vadinho para me acudir. Então é necessário fazer essa revisão para que nenhuma surpresa da qual eu poderia me prevenir venha sobrevir à minha família e assim prejudicar a minha maior riqueza, que é a minha família, minha esposa e meus filhos. Então eu, como líder da casa, como homem de família, preciso tomar esse cuidado. Isso serve de ilustração para a caminhada que nós temos com o Senhor Jesus. Nós temos uma caminhada longa, nós temos uma caminhada que é difícil, nós temos uma caminhada que tem os seus perigos, mas nos é revelado que essa caminhada longa, difícil, perigosa, ela tem um final glorioso. Mas dentro da prudência que eu tenho, de ao viajar, fazer uma manutenção no meu carro, fazer uma revisão no meu carro, eu preciso também nessa longa jornada cristã, fazer manutenção no meu coração. Eu preciso sempre avaliar a minha fé. E aquilo que eu quero propor para nós nessa noite é que avaliemos a nossa fé. Venhamos trazer o nosso interior no mecânico celestial, para que ele possa fazer uma revisão, trocar as peças que precisam ser trocadas, para que a nossa caminhada não venha a ter surpresas. Longa é, difícil é, tem os seus perigos, mas o final é glorioso. 2 Coríntios 13:5 diz o seguinte: examine-se para ver se vocês estão na fé. Vai ser projetado aí o texto para a gente. Isso. 2 Coríntios 13:5. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Leio mais uma vez. Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. O Senhor Jesus, na sua infinita sabedoria, nos deixou uma ordenança que nos ajuda a examinarmos a nós mesmos, a nossa jornada, a nós mesmos, que é a ceia do Senhor. A ceia que é este memorial
aonde, pelo menos na nossa igreja, uma vez por mês nós celebramos, para lembrarmos da morte do Senhor, e ao lembrarmos dessa morte, tudo que custou para Deus, para nos salvar, para nos tornar filhos de Deus, para nos tornar justos, inculpáveis, nós venhamos a refletir a nossa caminhada, a nossa jornada, e também renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. Queridos, Deus está dando mais uma oportunidade para refletirmos e avaliarmos a nossa fé. Do mais jovem, mais novinho que está aqui, talvez 5 anos, ao mais velho. Todas as faixas etárias, crianças, tweens, teens, jovens, adultos, solteiros, casados, viúvos. Você que tem buscado servir ao Senhor ou ainda não segue, mas está aqui nessa noite. O Senhor quer falar ao seu coração. Para que você possa sinceramente avaliar o seu coração, avaliar a sua fé diante de Deus. Não deixe que, por mais que o seu cansaço, estamos cansados, tivemos um dia corrido e graças a Deus você está aqui, mas não deixe que o cansaço feche as portas do seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar a você. E quando o Espírito Santo fala, há um grande benefício para a nossa vida, para a nossa alma. Lute com tudo aquilo que o seu coração, que vozes do inimigo tentam tampar a sua alma. Para que Cristo prevaleça, e Ele prevalecer na sua vida, a sua vida tenha sentido, e você ande alegre, glorificando e exaltando o Senhor. Dito isso, nessa noite, nesta avaliação da fé, nós somos encorajados a responder sinceramente se nós vivemos como discípulos de Jesus. No singular. E aí, uma vez que eu faço essa pergunta, eu faço a pergunta para mim mesmo de uma forma íntima. Vivo como discípulo de Jesus? Esta é a avaliação dentre muitas avaliações que podemos fazer na nossa caminhada de fé. Mas a avaliação dessa noite é: eu tenho vivido como discípulo de Jesus? Como um aluno de Jesus, como seguidor de Jesus, como filho de Deus, eu vivo como discípulo de Jesus? Essa é a pergunta nessa noite. Uma pergunta que precisa ter uma resposta. Precisa ter uma resposta. Talvez automaticamente você já disse sim, vivo como discípulo de Jesus, amém? É a resposta esperada. Mas, para essa pergunta, nós vamos ouvir o padrão, o modelo, a medida, o gabarito para avaliarmos a nossa fé diante desta pergunta. Vivo como discípulo de Jesus? Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A leitura a partir do versículo 13 até o 28. Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 28, diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás.
Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois, que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Uma pergunta nos foi colocada nessa noite. Vivo como discípulo de Jesus? Então, nessa noite, como vivem os discípulos de Jesus? Vamos olhar para o gabarito da palavra de Deus e poder responder essa pergunta. Como vivem os discípulos de Jesus? Como que eles vivem? Os discípulos de Jesus, eles buscam os planos de Deus e não os seus próprios planos. Os discípulos de Jesus, eles buscam os planos de Deus e não os seus próprios planos. Versículos 21 a 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nos versículos antes, você pode ver quando Jesus ele está diante dos seus apóstolos, seus discípulos, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos. O que as pessoas dizem ao meu respeito? É a pergunta. E a resposta é: diz que você é Elias. Outros dizem que você é algum dos profetas. Ok, é isso que falam a meu respeito? Mas vocês que têm andado comigo todo este tempo, quem eu sou? E Pedro toma a voz para responder aquela pergunta. Tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele dá uma resposta para Pedro. Nós sabemos que é Pedro, até ali era Simão. Jesus vira para ele: Simão, filho de Jonas, Bar-Jonas, o que você acabou de dizer foi o meu Pai que revelou para você. Isso que saiu da sua boca foi Deus que produziu no seu coração. Você foi um instrumento de Deus para poder verbalizar diante de todos os meus seguidores, meus discípulos, quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Sou eu, Pedro. Tenta imaginar Pedro ouvindo aquilo. Fui usado por Deus. E na sua vida, na minha vida, teve momentos que eu fui usado por Deus. Você já foi usado por Deus? Já percebeu isso? Creio que sim, creio que muitos de vocês já tiveram essa experiência de fazer algo sem ter uma preocupação naquele momento de ser um instrumento de Deus,
mas Deus utilizou a sua vida, aquele momento, para você ser boca dele, para você ser abraço dele, para você ser ouvido dele na vida de alguém. E você percebe que foi. Deus fala ao seu coração. A pessoa te dá um retorno e você percebe que você foi instrumento de Deus. Aquilo aquece no nosso coração. Que experiência maravilhosa. Como é bom ser usado por Deus, das maneiras mais pequenininhas como das coisas mais grandiosas. Aleluia. É muito bom ser usado por Deus. Mas Pedro, sendo usado por Deus, achou-se que por causa daquela experiência, agora ele poderia até dar ordem para o próprio mestre. Quando o Senhor Jesus começa a dizer sobre o que vai acontecer com este Messias revelado ali diante deles, ele fala de dor, sofrimento, vergonha, humilhação. Pedro chama a parte, né? Até bíblico, né? Vem aqui, Jesus, não é feito todo mundo não. Que agora eu sou um instrumento de Deus. Certo? Jesus, que história é essa? Isso nunca vai acontecer com você. Nunca, jamais. Aqui, voz de Deus. Jesus vira para ele e diz: sai daqui, Satanás. Sai daqui, adversário. Porque o que você diz é o que todo mundo gostaria. Porque quem aqui gostaria de sofrer? Quem aqui gostaria de ter dores, preocupações, angústias todo momento e a cada instante? Ninguém. Então, o que Pedro fala para Jesus é a nossa teologia, é a nossa filosofia, é aquilo que nós mais desejamos. Jesus, tenha pena de ti, que história é essa? Mas o Senhor Jesus, ele cumpre a vontade de Deus plenamente. E aquela palavra que que sai da boca de Pedro na direção de Jesus é algo contrário à vontade de Deus. E aquele homem que há instantes, poucos instantes, foi usado por Deus, foi voz, foi boca de Deus, agora é boca do diabo. E ele é boca do diabo porque ele fala algo que é próprio ao coração humano. E ele não está atento à voz de Deus. Se Jesus é o Messias, que ele acabou de dizer, aquilo que Jesus está falando a respeito dele mesmo, que ele tinha que passar, no mínimo, necessário era que Pedro desse um abraço e falasse: Senhor, nós estamos contigo para tudo que vai acontecer. Eu falo para minha esposa que um dia eu vou fazer uma série de mensagens, ou uma série de estudos que vai se chamar o seguinte: o Jesus que ninguém quer. O Jesus que ninguém quer. Porque todo mundo quer o Jesus do amor, da bênção, aquele que cuida de você, que abraça você, e está certo, o Senhor, ele faz isso. Só que para caminhar com Jesus, tem essa medida, tem esse padrão, tem esse gabarito aqui, que às vezes é muito indigesto. Nós queremos que os nossos planos prevaleçam. Nós queremos colocar diante de Deus o seguinte: ideias, sugestões, para que Ele assine embaixo e assim sejamos abençoados por Ele. Quantas vezes, nas minhas orações, pedi ao Senhor soluções para algumas questões na minha vida, no ministério, e aquele silêncio de Deus se calando, não respondendo como eu gostaria. Às vezes vinha no meu coração: Senhor, já que o Senhor não responde, eu tenho algumas sugestões para você, eu quero te ajudar a que você possa me responder. Já que o Senhor se cala, olha, eu estou falando, você pode dizer amém? Só pode dizer sim? Uma grande tolice, né? Uma grande tolice. O silêncio de Deus é algo maravilhoso. No tempo certo ele vai falar. Mas enquanto essa verdade não tomar o meu coração, o que eu mais vou desejar é que os meus planos, a minha vontade, ela prevaleça. Venha prevalecer. Mas os discípulos, aqueles que seguem o Senhor Jesus, aqueles que são alunos de Jesus, aqueles que são filhos de Deus, que são salvos por meio da obra do Senhor Jesus,
eles precisam entender, nós precisamos entender, nesse momento de reflexão, de avaliação, eu preciso reviver, eu preciso reaquecer o meu coração, a minha alma, com o quê? Que os meus planos não podem prevalecer, mas sim os planos de Deus. Os planos de Deus sempre devem prevalecer. A palavra do Senhor Jesus para Pedro, ali, Simão, você revelou algo precioso, nesta rocha que você acabou de declarar, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus é a rocha, aquela palavra, você agora é a minha pedra, você é uma pedra para mim. E agora essa pedra vai ser um instrumento de Deus. Mas quando ele diz essa palavra, e agora ele é voz do diabo, boca do diabo, Jesus fala assim, para mim, agora você para mim é pedra de tropeço. Uma tradução literal é, tu és minha pedra de tropeço. Elogiado porque foi usado por Deus, agora é repreendido porque é usado pelo diabo. E ao invés de ser uma pedra, um instrumento para a glória da rocha, que é Cristo, agora ele é uma pedra de tropeço para a obra de Cristo. Afasta, arreda Satanás. Mas não vamos ficar só falando mal de Pedro. Pedro pisou na bola como nós pisaríamos também. Mas a graça de Deus alcançou o coração dele, como alcança o nosso coração também. E o apóstolo Pedro, ele aprendeu. 2 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 12 a 21. O apóstolo Pedro, ele vai falar dessa experiência poderosa. Ele que numa experiência se sentiu apto para poder falar algo ao Senhor Jesus. Depois ele olha num todo, já uma pessoa resgatada pela obra salvadora do Senhor Jesus, sendo o instrumento como líder ali da igreja, dos apóstolos. 2 de Pedro, capítulo 1, de 12 a 21, ele fala assim, são muitos versículos, mas presta atenção no que ele fala. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Versículo 15. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, presta atenção no que ele está falando. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Algo que ele fala aqui no versículo 20. Está aqui em Mateus 16, versículo 28. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Versículo 18. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha só, que experiência que ele teve. Lembra? Que ele fala, vamos fazer 3 tendas. Lembra? O texto continua. E aí você vê o Pedro, que cogitava as coisas do homem, que baseava na experiência, agora dependendo dos planos de Deus. Versículo 19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falam da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ele teve uma das principais experiências narradas nos evangelhos.
Mas ele fala assim: se é para nós calcarmos os nossos pés, para firmarmos a nossa fé, é na palavra de Deus. Por mais maravilhoso que foi a experiência, o que nós temos que ponderar é na palavra de Deus. Entendam isso, queridos, porque quando nós pautamos a nossa vida na palavra, a experiência tem o seu lugar, mas a palavra é muito superior. Mas na palavra, nós estamos andando como os discípulos de Jesus. Porque os discípulos, eles buscam os planos de Deus. Os planos de Deus não são mistérios que devem ser revelados. Eles já foram revelados na palavra de Deus. Nós temos os planos de Deus, nós sabemos os planos de Deus. E esses planos de Deus não estão nas minhas experiências. Estão nas palavras de Deus. Como vivem os discípulos de Jesus? Primeiro, eles buscam os planos de Deus. Segundo, pagam o preço de segui-lo. Isso. Seguir a Jesus tem um preço a ser pago. Você vai falar de dízimo, pastor? Não, não tem nada a ver. Não é esse preço que deve ser pago. Aliás, deixar bem claro. Jesus já pagou o preço da nossa culpa diante de Deus. A sua obra é perfeita uma única vez, não precisa fazer de novo. Ela é perfeita para perdoar todos os nossos pecados, nos tornar justos diante de Deus e podermos ser adotados por Deus como filhos amados. Esse preço só Jesus podia pagar. Agora, para a manutenção dessa caminhada, dessa jornada, é necessário pagar o preço de segui-lo. Não dá para ter uma vida indiferente à obra que Jesus realizou. Muitos chamam Jesus de Senhor, mas poucos pagam o preço. Quantos relatos, quantas pessoas narradas nos evangelhos ouvem Jesus, foram curadas por Jesus, foram abençoadas por Jesus, mas não seguiram. João capítulo 6 vai falar da multiplicação dos pães, milagre que o Senhor realizou. Ele proveu ali algo que é material, que muitas pessoas precisavam, estavam com fome, estavam numa situação difícil. O Senhor vai e cura. Depois dessa cura, ele fala para os seus apóstolos, os seus discípulos irem para um outro lado do mar. Jesus vai depois. E quando ele chega, essas pessoas vão atrás. Eles querem Jesus, eles querem ser supridos por Jesus. Poxa, ficar perto desse rei, faz milagre, tem pão toda hora. Uau, fica atrás dele. Aí toda aquela multidão chega, Senhor, aquele tipo rolando lero, né? Senhor amado, como és belo, maravilhoso. Estávamos atrás do Senhor, o Senhor estava por aí, não disse para onde ia. Aqui, nós nos esforçamos e encontramos o Senhor. O Senhor já chega assim, vocês só estão atrás de mim por causa da comida. Ninguém quer pagar o preço. Ninguém quer beber do meu sangue, comer da minha carne. Aí um vira para o outro e fala assim, vamos embora? Vamos. Eles começam a ir embora. Toda aquela multidão que foi atrás de Jesus por causa das suas bênçãos, primeira vez que Jesus foi duro, o pessoal começa a ir embora. Jesus vira para os seus e fala, vão também? Aí Pedro, para onde iremos? Para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o alimento que eu tanto preciso. E ali ficaram. Mas é um preço a ser pago. Jesus falou o custo. Comer
da minha carne e beber do meu sangue. Versículo 24. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, a primeira parcela dos discípulos que pagam o preço de seguir, a primeira parcela é neguem-se. E negar-se não é se mutilar, se machucar, mas colocar a sua vontade em outro plano. Certamente, você que já teve um encontro com o Senhor Jesus, chegou a Cristo, ou chegou na sua curiosidade de aprender mais a respeito do Evangelho, ou numa igreja, por diversas razões. Você estava triste, estava em busca de uma felicidade, você estava doente, precisava de uma cura, você tinha um problema que não tinha solução, buscava ajuda para isso. E Cristo abençoa. Só que você pode vir com diversos motivos e Jesus, no seu grande amor, ele pega esses motivos, coloca em segundo plano, porque o primeiro plano é salvar o teu coração. E quando o Senhor salva o nosso coração, nós aprendemos que agora, quem toma o controle do meu carro é o Senhor. Negar a si mesmo é sair da posição de motorista, aquela posição que nós maridos não gostamos de ficar, né? Esposa, deixa eu dirigir. Você tem medo? Não, é que eu gosto de estar no controle. Mas é sair daquele controle do carro, ir no banco do motorista e falar: Senhor, guia. Negar a mim mesmo, porque não dá para seguir a Jesus colocando sobre ele, dividindo com Cristo, algo que pertence só a ele, o senhorio. Jesus é Senhor, não eu sou servo. Eu preciso me colocar na posição correta como servo. Então, para isso, eu preciso negar a mim mesmo. Eu posso chegar a Cristo: Senhor, eu tenho um problema no meu casamento, e isso dói, é algo mais importante para mim, dói o meu coração. E Jesus vai ajudar a lidar com isso. Mas antes que a gente venha tratar o problema do seu casamento, você precisa ouvir da história de amor de Deus por você. E aí, o Senhor vai moldar toda a sua vida, toda a história, para reconduzir o seu casamento de uma forma melhor. Um exemplo: negar a mim mesmo. Abrir mão do meu orgulho, da minha soberba. Eu sei tudo, né? Não, nós não sabemos tudo. O Senhor, andar com Jesus, não é aumentar a minha autoestima, mas que esta estima agora ela dependa do alto. Não olhando para mim mesmo, mas olhando para o Senhor. Eu preciso negar a mim mesmo que o Senhor seja soberano, seja rei. Nós gostamos de cantar, né? Reina em mim, Senhor. Reina em mim. Mas reina mesmo. Toma conta mesmo. A segunda parcela é: tomam a cruz. Os verdadeiros discípulos, eles, para seguir a Jesus, eles negam-se e eles tomam a cruz. A cruz, um instrumento de morte, de vergonha, de dor. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos a respeito da cruz, eles entenderam a mensagem. A cruz para nós é um símbolo de orgulho. Nós usamos crucifixos, nós temos uma cruz aqui, temos a cruz aqui do logotipo da nossa igreja na entrada. Por quê? Porque ela simboliza essa mensagem que nós iremos proclamar até o nosso último suspiro. A mensagem na cruz, onde Jesus entregou-se em favor de pecadores. Mas naquela época, cruz era sinal de vergonha, de humilhação. Ser morto na cruz era um instrumento romano de tortura, de morte, para pessoas que cometeram crimes hediondos. Romanos não eram crucificados. Era uma vergonha o romano ser crucificado. Mas os demais. E na morte de cruz, você tinha que carregar a cruz, tinha que mostrar para todo mundo que você era um bandido. E uma vez crucificado, humilhado, as pessoas xingavam, tacavam pedras sobre ela. Instrumento de morte terrível, durava dias para morrer.
Mas o evangelho de hoje é o evangelho da glória, da fama, dos likes, dos selfies, né? Outra vez eu vi um pastor se denominando, eu sou influence pastor. Cada vez mais que eu escuto essas coisas, eu me sinto menos pastor. Eu falei assim, se isso é ser pastor, eu estou fora. Eu não consigo me identificar com isso. Não estou falando que o pastor não pode fazer algumas coisas, mas se colocar assim, sabe? Ó, me segue lá. E agora não tem só o segue, né? Tem um curso para você comprar também, né? Aprenda a orar com o pastor Fábio. Baratinha, a primeira aula é grátis. Mas cruz. Quem quer fazer o curso de como carregar a cruz? Nós não queremos. Uma vergonha pública. Dizendo, eu estou morto. E ao negar a si mesmo, tomar a cruz, acabam sendo sinônimos da morte, da vergonha. Porque andar com Jesus é abrir mão de si mesmo e se colocar a uma disposição de entregar a sua vida a Deus. Porque como que vivem os discípulos de Jesus? Eles buscam os planos de Deus, eles pagam o preço de negar-se, de tomar a cruz, e eles entregam-se plenamente a Deus. Os verdadeiros discípulos, eles se entregam plenamente a Deus. O Senhor Jesus diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem buscar redenção, paz no coração, nas coisas dessa vida, não vai encontrar verdadeira vida, vai encontrar morte. Você vai atrás disso e não vai encontrar. Mas se você perder a sua vida por causa de Cristo, você vai encontrar. Você vai encontrar. Jesus sempre deixou claro que a melhor opção na vida é segui-lo. Chega aquele jovem rico diante de Jesus e fala, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala da lei, e olha, eu cumpro a lei desde cedo, desde pequeno. E aí, eu posso herdar? Jesus olha no coração dele. Depois olha bem nos olhos dele e diz assim, te falta uma coisa. O que é? O que é? Venda toda a sua riqueza. Dê aos pobres e siga-me. O que ele fez? Foi embora triste. Porque ele não estava disposto a seguir os planos de Deus, ele não estava disposto a pagar o preço de segui-lo, que é de negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Mas ele foi viver a vida do jeito que quis. Ele achou que uma vez ele abrindo mão de tudo, ele ia perder a vida. Na verdade, ele estava pronto a ganhá-la. Ele abriu mão disso. Ele abriu mão disso. A entrega que o Senhor exige de nós é uma entrega plena, completa. Como diz o pastor Jessé, holística, íntegra, em todas as áreas do viver. A nossa vida não deve ser entregue apenas nas quartas, nos cultos de quarta, quando você entra dentro do espaço aqui, sexta-feira nos twins, no sábado dos adolescentes, jovens, no domingo. Não, ela é plena em todo instante. Lembra daquela história que eu já contei? Conto de novo. Um pastor que amava a sua congregação, pregando uma mensagem parecida com essa, fazendo um apelo à sua igreja para que eles, de fato, eles pudessem ter uma vida como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E no apelo ele falando assim, venham à frente, vamos renovar esse compromisso. E ninguém vinha. E o pastor meio frustrado, né? Ô Senhor, ninguém. Será que eles entenderam o que eu falei? Ninguém. E ele fecha os olhos, de repente ele escuta um barulho e percebe uma pessoa se arrastando. Um homem largou suas muletas, chegou à frente arrastando, ele não andava. E ele fala assim, pastor, Deus aceita pessoas pela metade como eu para ser verdadeiros discípulos? E o pastor com lágrimas nos olhos fala assim, meu querido, Deus aceita pessoas pela metade que se entregam por inteiro do que pessoas inteiras que se entregam pela metade. É dia de avaliarmos a nossa fé. É dia de vermos se nós estamos no caminho. Jim Elliot diz uma frase tão importante, Jim Elliot que foi um missionário
americano que entregou as suas vidas para alcançar os índios Aucas ali no Equador. Ele e a sua equipe foram martirizados, mas antes disso, antes dos seus estudos, da promoção missionária que ele fez, essa frase é uma frase que foi dita lá atrás, nos anos 50, melhor, antes dos anos 50, e ressoa até hoje no nosso coração. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Nós não podemos reter a nossa vida, queridos, para ganhar o que não pode perder. Porque quando o Senhor nos chama, nós somos dele, nada pode nos arrancar das suas mãos. Quero terminar com 2 textos. Romanos 12, de 1 e 2, diz o seguinte. Dentro disso, dessa entrega plena, total. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício morto, não vivo, com a sua vida, com toda a sua história. Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 2:20, o versículo que eu mais gosto e o versículo que muitos adolescentes colocaram aqui nos seus testemunhos. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo, eu neguei a mim mesmo, tomei minha cruz, eu fui crucificado com Ele. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo vivo é pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Queridos, nesse gabarito, para responder essa pergunta, vivo como discípulo de Jesus, tudo o que Jesus pede a seus discípulos é que sigam os seus passos. Tudo aquilo que Jesus pediu para os seus discípulos lá atrás e que Ele pede para nós hoje é que sigamos os seus passos. Por quê? Porque as exigências de Cristo aos seus discípulos são imitações da sua obra. Tudo que Jesus pede de nós é algo que Ele realizou na sua obra perfeita. Jesus cumpriu os planos de Deus Pai. Jesus negou-se. Ele abriu mão da sua glória. Nós não temos ideia disso. Nós só teremos ideias quando chegarmos lá. Quando nós chegarmos lá, adentrarmos os portões celestiais. Aquele clima inigualável dos céus que nós sentiremos. Eu sei que eu vou ficar ajoelhado nos portões ali uma parte da eternidade, depois eu vou entrar, agradecendo por estar lá, não porque eu fiz nada, mas porque Jesus fez tudo. Aí nós vamos falar assim, pastor Vitor, ali não é pastor, né? O Vitor, Jesus abriu mão disso para poder salvar a gente. Quando chegar no céu, a gente lembra, pastor, que você falou? É verdade, né? Jesus abriu mão da glória dele. Ele negou-se. Jesus tomou a cruz. Ele sofreu em nosso lugar. Ele morreu em nosso favor. E ele entregou a sua vida ao Pai. Está consumado. Ele cumpriu a obra plena de Deus. E quando toda a ira de Deus recaiu sobre ele, foram essas palavras que saiu de sua boca. Está consumado. Eu fiz tudo que era necessário para realizar, para chamar discípulos. Discípulos. Discípulos que buscam cumprir os planos de Deus e não seus próprios planos. Que estão dispostos a pagar o preço de segui-lo, que é de negar-se, tomar sua cruz e de entregar-se plenamente a Deus Pai.
Agora só você pode responder essa pergunta. Faz a pergunta para você mesmo. Eu vivo como discípulo de Jesus? Vamos orar. Querido Deus, nesta noite, ao abrir da Tua palavra, fomos encorajados a nos avaliarmos diante do Senhor. Eu oro por mim, pelos meus irmãos e pelos meus irmãos, para que o Senhor nos ajude, na Tua graça e força e sabedoria, a ajustar a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções, para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Cabe a nós dedicação, esforço, empenho, mas sem a Tua ajuda nós não conseguimos. Por isso nós suplicamos, Senhor, mais graça, mais fé sobre nós, porque queremos cumprir a Tua vontade, Senhor. Encha nosso ser, encha nosso coração, abençoe nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, ao cumprirmos o chamado que temos em Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém.